Olá, tudo bem? Eu sou Frederico Cachiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia e Música para Todos. Hoje, novamente falaremos de insuficiência cardíaca, uma doença extremamente comum na prática clínica de todos os profissionais da saúde e principalmente da cardiologia. E uma pergunta que deve ser respondida é o porquê que esta doença tão grave é, ao mesmo tempo, tão comum. Bom, existem vários motivos que justificam a altíssima prevalência da insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo. O primeiro aspecto é que a população como um todo está envelhecendo. Isto ocorre devido à melhoria das condições sanitárias ao longo dos anos, a evolução da medicina preventiva, no que se refere à prevenção de doenças como câncer de mama, câncer de próstata, que são os dois tipos de câncer mais comuns. E com isso, a longevidade e a vida média da população vai aumentando. Naturalmente que com o envelhecimento da população, a incidência de doenças crônicas como hipertensão e diabetes também vão aumentando e, consequentemente, acaba aumentando a incidência de infarto agudo do miocárdio. Além disso, como costuma se dizer na cardiologia, a insuficiência cardíaca ela é a via final de praticamente todas as doenças da cardiologia. Por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, que talvez seja a doença crônica mais comum no mundo. Quando maltratada, quando os níveis pressóricos ideais não são atingidos, o coração vai ser obrigado a trabalhar com uma sobrecarga de esforço e de trabalho, e com isso ele acabará desenvolvendo inicialmente uma hipertrofia e posteriormente uma dilatação, que culminará num quadro de insuficiência cardíaca. Da mesma forma, o diabetes mellitus, que é intimamente relacionado com doença arterial coronariana, pois propicia, colabora com o depósito de placas de gordura nas artérias, o diabetes leva ao infarto agudo do miocárdio, e o infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que uma cicatriz por uma falta de suprimento de sangue das veias do coração no músculo cardíaco, também para os sobreviventes dessa doença tão grave, acabará ocasionando como sequela uma insuficiência cardíaca. Não podemos nos esquecer que muitos pacientes em uso de quimioterápicos para tratamento de câncer, também pela cardiotoxicidade dessas drogas ao músculo cardíaco, também poderão desenvolver insuficiência cardíaca. Devemos nos lembrar também das doenças das válvulas do coração, das válvulas principalmente aórtica e mitral, com comprometimento do funcionamento destas, o músculo cardíaco também ficará sobrecarregado e também poderá resultar num quadro de insuficiência cardíaca de etiologia de origem valvar. Com esta recente crise da pandemia pela Covid-19, as infecções virais voltaram à tona. Insuficiência cardíacas por miocardite também voltaram a ser muito amplamente discutidas. E a miocardite de etiologia viral é uma inflamação do músculo cardíaco. Geralmente o organismo tenta desenvolver uma resposta imunológica contra a infecção viral, e muitas vezes essa própria resposta de defesa do organismo acaba atacando o músculo cardíaco, que acabará desenvolvendo uma dilatação e um quadro de insuficiência cardíaca. No Brasil também é muito comum a doença de Chagas, que é uma infecção pelo Trypanosoma cruzi, transmitida pelo barbeiro, mosquito barbeiro, que também pode acometer o músculo cardíaco.
e acabar desenvolvendo um quadro de insuficiência cardíaca. Então, como vocês podem ver, a insuficiência cardíaca é uma doença muito comum e ela deve ser reconhecida precocemente para que o tratamento possa ser instituído e o quadro clínico, se não totalmente resolvido, possa ser amainado, possa ter a sua sintomatologia controlada ou reduzida pelo tratamento medicamentoso. Só para que vocês tenham uma ideia de como essa doença é comum, nos Estados Unidos estima-se aproximadamente 6 milhões de casos de insuficiência cardíaca e com uma média de 800 mil novos casos por ano. Então vocês podem notar que os Estados Unidos é um país rico, um país desenvolvido, e mesmo assim esta doença é muito comum e muito prevalente. E no Brasil, segundo os dados do SUS, a insuficiência cardíaca é a principal causa de internação e com certeza está entre as principais causas de morte no Brasil. E vale lembrar também que ao longo dos anos o tratamento do infarto agudo do miocárdio melhorou muito, se desenvolveu muito com drogas, medicações, novas tecnologias em relação ao cateterismo cardíaco, novas tecnologias em relação ao implante de stents, que são aqueles dispositivos, aquelas molinhas que a gente coloca nas veias entupidas do coração, melhoria da técnica cirúrgica de revascularização miocárdica. Tudo isso acabou levando a um aumento no número de sobreviventes de pacientes coronarianos. E, naturalmente, esses pacientes sobrevivem, mas muitas vezes ficam sequelas no coração. E esse é um dos motivos também que acabam fazendo que o número de pacientes com este quadro cardíaco de insuficiência, né, e consequentemente uma miocardiopatia isquêmica, acabe aumentando. O cenário é preocupante, mas a notícia boa é que existem muitas drogas que estão sendo lançadas, né, ou que já existem classicamente para o tratamento, e essas drogas são impactantes positivamente na melhoria dos sintomas e no tratamento da insuficiência cardíaca. Tem os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, como enalapril, captopril, ramipril, os beta-bloqueadores, como carvedilol, metoprolol, bisoprolol, os diuréticos, espironolactona, que são benéficos também em termos de mortalidade, e recentemente surgiu uma nova classe de medicação, que é na verdade ele surgiu como antidiabético, mas é impactante positivamente no coração, que são os inibidores da enzima SGLT2, como a dapaglifosina e a empaglifosina. Uma outra droga também foi o sacubitril/valsartana, que também é uma droga recente, mostrou benefício no tratamento da insuficiência cardíaca. Existem dispositivos eletrônicos como desfibriladores, ressincronizadores cardíacos, marca-passos, que também beneficiam, técnicas cirúrgicas através de cateterismo, de tratamento de doenças valvulares da mitral e da válvula aórtica, enfim. São inúmeras tecnologias que estão à nossa disposição para o tratamento da insuficiência cardíaca. O cenário é preocupante, é uma doença muito prevalente, mas com certeza existem meios que podem ser utilizados para que os pacientes se beneficiem, que caso não sejam curados, realmente a cura é uma situação de exceção, mas que com certeza os sintomas possam ser abrandados e o paciente possa viver com uma boa qualidade de vida. Nos próximos vídeos vamos falar um pouco sobre os tipos de insuficiência cardíaca, as classificações. É um tema muito abrangente, um tema muito amplo, que vale a pena ser discutido. Com certeza o diagnóstico precoce e o tratamento correto vai trazer muitos benefícios aos pacientes que padecem dessa doença. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigado aí pela companhia de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.